é dever do próprio Cristo, ele mesmo ordenou, e a igreja vem e reafirma. É isso mesmo que vocês estão entendendo que está escrito na palavra. O magistério, ele serve para estudar tudo aquilo que foi a vida de Jesus, os outros seus ensinamentos, e nos ajudar a entender. E na doutrina ela fica bem clara, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Vocês precisam ajudar uns aos outros. Viver em sociedade é isso, ainda mais um cristão. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu fui chamada para vir aqui falar com vocês um pouquinho, para a gente pensar sobre um dos decálogos do movimento, o 10º, que é sobre praticar a caridade. Então, teoricamente, a gente já tem uma noção do que é a caridade, não só por toda a nossa formação, mas também por fazer parte da nossa mística. Mas eu queria dar uma pincelada básica ali para a gente dar uma entendida e depois a gente falar um pouquinho sobre práticas mesmo de como a gente pode viver concretamente a caridade. Então, como eu falei, a caridade ela está no nosso... é o 10º ponto do nosso decálogo. Mas o que é a caridade? Pelo menos para mim, quando eu penso em caridade, para mim vem direto aquela passagem de 1 Coríntios, que a gente às vezes traduz caridade por amor. Que caridade é bondosa, é paciente, tudo espera, tudo crê. Nananana. Então, para mim, sempre vem isso. E aí a igreja, dentro do seu magistério e entendimento, entende que caridade e amor são sinônimos. Então, em alguns momentos, quando eu falar amor aqui, é por hábito, vocês interpretem por caridade. E aí, quando eu fui começar a pesquisar, eu sempre começo pelo catecismo, para pegar as definições mesmo dentro do que diz a igreja. Então, lá no catecismo, no ponto 1822, ele vem dizer que a caridade é uma virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Então, aqui já vem o primeiro ponto. Ela é uma virtude teologal, que também está descrita lá naquela passagem de Coríntios, onde, bem no finalzinho desse trecho, ele vem dizer que o que existe é fé, esperança e caridade, sendo que a caridade é a maior de todas, que tudo passa, menos a caridade. Virtude teologal é aquela virtude em que a gente se relaciona com Deus. Tem as virtudes humanas ali, né? Ordem, paciência, etc. Mas essas 3 teologais, elas são dadas por Deus como uma retribuição do nosso amor por Ele. É uma alimentação, assim, Ele nos dá, mas Ele dá de acordo com a nossa capacidade, e assim vai indo. Então, quem nos dá a caridade é Deus. Mas Ele nos dá, mas a gente também precisa exercer a caridade para que Ele nos dê mais. Mais ou menos por aí. Como diz ali na passagem, a caridade ela está acima de tudo. Então, o amor ele vai estar acima da nossa fé, acima da esperança, acima da nossa ordem, da nossa paciência, de todas as outras virtudes. Ah, mas eu preciso do... Como assim o amor vai ser maior que a fé? É um estudo assim, bem longo, assim, teológico mesmo, de que sem a caridade não adianta nada a gente ter fé. A fé, na verdade, é a gente acreditar em Deus. E não adianta nada a gente ter esperança. A esperança da vida eterna, né, do céu. Então, se a gente não viver plenamente o amor, não adianta nada eu acreditar em Deus e não adianta nada eu esperar em Deus. Até porque, se eu não praticar, que são as nossas ações, as nossas palavras são vazias. Então, não adianta de nada. E como é uma coisa que Deus nos dá à medida que nós mostramos que queremos e que fazemos, então a caridade ela é o princípio da nossa ação e também o fim da nossa ação. É a partir do amor em que a gente é caridoso e quando a gente é caridoso, a gente ama mais. Então ela é o princípio e o fim de toda a nossa prática e nossa vida cristã. E aí a caridade, ela vai muito além. É muito fácil a gente pensar em caridade com doação de bens materiais, né? Doação de roupas, doação de alimento, é muito fácil, e eu acredito que seja uma das primeiras coisas que vem à nossa mente quando a gente fala em atos de caridade. Mas a caridade ela vai muito além disso, porque
E principalmente quando a gente fala isso dentro da igreja. Porque doar uma roupa, qualquer pessoa pode fazer. Sair no sábado e distribuir comida para os moradores de rua, qualquer um pode fazer. E aí, esse ato de simplesmente dar é o que a gente chama de assistencialismo. Você prover alguma coisa que falta a alguém. Agora, quando a gente a gente provê isso com uma intenção de amor, com o nosso coração desejando amar aquela pessoa, desejando o bem daquela pessoa, desejando que ela melhore, que ela tenha uma melhor condição, que ela evolua não só financeiramente, mas evolua espiritualmente também, isso já passa a ser a caridade. Então, a caridade, ela passa por aquela questão mesmo de um olhar mais atento para a pessoa. Não é um simples olhar. Eu te vejo, mas eu não te vejo. É você parar e realmente olhar para aquela pessoa, para as necessidades daquela pessoa, e prover aquilo que ela precisa, que às vezes não é nada material. Então, a caridade também é isso. Ela vai muito além da gente prover o alimento para alguém. Ela, às vezes, vai por prover um alimento espiritual, por um acolhimento, por um abraço, enfim, várias outras coisas que não sejam materiais. Então, aí já diferencia a caridade de assistencialismo. E nós somos chamados a atos de caridade, não apenas de assistencialismo. Então, a caridade... Tem um vídeo do Padre Paulo, que eu estava assistindo, dentro do curso da Engenharia da Santidade, e ele falou uma frase assim, que eu já tinha escutado antes, mas dessa vez me marcou mais no sentido de que a caridade, ela é o caminho da santidade. Quem é mais caridoso é mais santo. Ou seja, quem ama mais é mais santo. Ou seja, se eu não for caridoso, eu não sou santa. Se eu não sou santa, eu não vou para o céu. Então, sem eu viver plenamente o mandamento da caridade, eu jamais vou contemplar a face de Deus. Quando a gente para refletir isso, é uma coisa muito séria. Porque é muito fácil, às vezes, se a gente pensar na nossa vida, foram várias vezes em que a gente negou ajudar alguém. E se a gente pensar que a gente está negando ajudar alguém, e isso pode nos levar a tirar do caminho de santidade, pode nos levar a jamais ver a face de Deus, isso é muito grave para a gente. Né? É justamente o oposto que a gente quer. E aí, nisso, a gente vai pensando... eu fui pensando dentro do Evangelho, né, dentro das passagens, aonde que Jesus nos pede, onde é que diz que é o mandamento, além do amar, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu lembrei daquela passagem onde Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é uma ordem muito bem clara. E é uma ordem dada pelo próprio Cristo. Não é uma ordem dada pelo Papa Francisco, nem por nenhum outro santo. Ele é uma ordem clara, direta, não tem nem dúvida, acho que nenhuma das traduções da Bíblia vai deixar dúvida. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer de fato para a gente. O próprio Cristo nos ordena que a gente ame como Ele nos amou. E aí, depois, mais para frente, a gente vai refletindo como é que Ele nos amou, né? Até o fim. E a gente tem dificuldade de amar o outro. É muito fácil eu amar aquele que convive comigo. É muito fácil eu amar o meu esposo. É muito fácil eu amar os meus pais. Fácil entre aspas, né? Mas amar um desconhecido é muito difícil. Às vezes a gente acha que é fácil, mas é algo muito superficial. Mas Jesus amava, inclusive, os desconhecidos. Qualquer um que passava, Ele amava. Então, é a isso que nós somos chamados. Também dentro dos documentos, tem a doutrina social da Igreja. Esse daqui é o resuminho, o do Cat. Que aí eu queria trazer um trechinho para vocês, justamente dessa parte do dever. Esse do Cat aqui, ele é igual o YouCat, tá? Ele é escrito em forma de pergunta e resposta. E aí ele é um pouco mais simples do que a doutrina em si. É o ponto 86 do Duquette. Ser pessoa significa assumir responsabilidades. Ninguém pode estar fora da vida social. É através de outros que vivemos e somos responsáveis por eles ao longo da nossa vida.
Pelo mandamento do amor a Deus e ao próximo, os cristãos são moralmente ainda mais profundamente obrigados a ajudar os outros, a servir ao bem comum, a assistir cada indivíduo no desenvolvimento de uma vida humanamente digna e proteger os grupos e comunidades dos seus direitos. Então, aqui, a gente já pegou o mandamento dentro do Evangelho. O próprio Cristo nos manda amar. E o próprio magistério da igreja nos ordena também amar. É dever do próprio Cristo, ele mesmo ordenou, e a igreja vem e reafirma. É isso mesmo que vocês estão entendendo que está escrito na palavra. O magistério, ele serve para estudar tudo aquilo que foi a vida de Jesus, os outros seus ensinamentos, e nos ajudar a entender. E na doutrina ela fica bem clara, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Vocês precisam ajudar uns aos outros. Viver em sociedade é isso, ainda mais um cristão. E aí, tudo isso, eu queria que vocês fossem refletindo dentro da própria vida de vocês, formas, momentos que vocês não foram caridosos, por exemplo, que poderiam ter sido, ou formas que poderiam fazer daqui para frente, para que a gente possa também aproveitar esse tempo quaresmal, que é muito propício, que também é um dos pedidos da quaresma, a caridade, para que a gente possa aproveitar esses 40 dias para tentar dar um passo rumo à caridade concreta e verdadeira. Quando a gente consegue, se a caridade ela é um sinônimo de amor, e ela significa que quanto mais caridosa eu faço, mais eu amo, significa que quanto mais eu estou fazendo, mais eu vou quebrando aquelas barreiras de pecado, aquelas barreiras de egoísmo e de todos os outros pecados, principalmente individualistas, que tem na nossa vida e, consequentemente, numa sociedade como um todo. Então, se eu batalho para que eu seja cada vez menos egoísta, eu vou destruindo essas barreiras e vou construindo coisas melhores, vou construindo uma civilização melhor, uma civilização uma civilização do amor, como chamava o João Paulo. E aí as coisas vão facilitando um pouco. Então, se a gente também parar para pensar como está a sociedade lá fora, é muito fácil a gente ver que é uma sociedade muito egoísta. E nós estamos nessa sociedade. A gente não é o alecrim dourado. A gente faz parte daquilo ali e nós também somos egoístas. Então, a gente precisa realmente um esforço, nadar contra a maré, para que isso mude e a gente vá mudando essa sociedade para algo mais amoroso. Quando a gente consegue praticar a caridade, consequentemente, ela traz frutos para a pessoa que está recebendo um ato de caridade, quanto para nós que fazemos. Por exemplo, um fruto de alegria, a gente se sente bem, deveria se sentir bem por ver o outro bem. A gente sente uma paz por estar atendendo o pedido de Deus. A gente experimenta da misericórdia de Deus, do próprio amor de Deus. E isso vai fazendo como moldar o nosso humano para que ele também seja melhor. É para isso que a gente está aqui. Esse tempo pequeno que a gente vive aqui é justamente para que a gente vá moldando o nosso ser para que ele tenha condições de entrar no paraíso. Então, quanto mais eu pratico a caridade, mais eu vou moldando o meu ser para que ele ame. Lembrando que o amor é o que me faz entrar no céu. Então, ele vai... É como se fosse algo místico, assim. O meu amor humano, ele vai se elevando a quase um amor divino, se assemelhando ao amor de Deus. Então, esse tem que ser o nosso intuito. E aí, é muito fácil a gente pensar em santos que viveram a caridade concretamente. Lembrando que se a gente fala que para ser santo, para viver a santidade de fato, precisa ser caridoso e amar, todos os santos viveram a caridade. Mas alguns dedicaram de fato a sua vida a ajudar concretamente os outros. Sei lá. Mesmo um Santo Agostinho da vida, que dedicou a sua vida em estudar e deixar toda os seus estudos sobre teologia. Também pode ser uma forma de caridade dele. Mas a gente consegue pensar muito mais fácil, quando a gente pensa em caridade, numa irmã Dulce.
uma Madre Teresa de Calcutá, é muito mais fácil, porque elas, de fato, doaram a sua vida em prol da igreja e do outro. Eu não lembro qual das duas, que eu sempre confundo. Tem um episódio de que ela pede esmola para os seus cuidados, né, para os seus pobres, e uma pessoa cospe na mão dela. Ela limpa o cuspe e fala: esse foi para mim, você pode dar para os meus pobres agora? E isso é muito forte, porque qualquer pessoa, pensando, porque qualquer pessoa não, eu xingaria a pessoa. É o mínimo que você ia fazer. E ela não, ela engole, talvez, a sua raiva, ou nem sinta mais raiva, né? Já estava num nível que não sentisse mais. Mas, mesmo assim, sendo humilhada, ela pede pelos outros. E ela não pede para ela. Ela pede pelos outros. São Francisco de Assis, a mesma coisa. Se eu não me engano, São Felipe Neri também, ele pegava as coisas para dar para os outros. Enfim, vários e vários santos. E aí, agora, essa semana, até pelas divulgações aí de uma empresa católica, eu lembrei de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi um santo contemporâneo, morreu na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu no lugar de um pai de família, né? Ele estava no campo de concentração de Auschwitz e um prisioneiro fugiu, então 10 outros prisioneiros iriam morrer porque um fugiu. E aí um desses 10 era um pai de família. Esse pai de família se desesperou porque ele não ia mais ver a família, não ia mais ver a esposa, os filhos. E São Maximiliano chegou e falou: não, eu vou no lugar dele. E, de fato, ele foi. O rapaz não morreu, não deve estar vivo até hoje, né? Mas, na época da canonização, ele estava presente na Praça de São Pedro. Então, o rapaz não morreu no campo de concentração. E São Maximiliano morreu. E, além dele ter tido esse ato de coragem, de morrer por alguém que ele não conhecia, devia conhecer ali do campo, né? Mas não conhecia intimamente. Quando ele morria, um dos soldados foi para matar ele. Ele pediu, se eu não me engano, ele morreu com uma injeção letal. Ele pediu para que desse no braço esquerdo, porque enquanto ele morresse, ele iria abençoar o algoz. Isso também é muito forte, gente. Você sabe que você vai morrer em poucos segundos, que aquela pessoa vai te matar, mas você vai rezar por ela. Isso é só um nível de santidade, eu não consigo imaginar. Mas esse também foi um exemplo ápice da caridade. Ele, de fato, deu a própria vida por um outro. Simplesmente porque era uma outra pessoa. Mas, enfim, a gente fica aqui, a gente vai pensar em vários e vários santos. Quem trouxe a Bíblia, eu queria que abrisse lá em Mateus 25, porque ali Jesus vai nos dizer concretamente como viver a caridade e quais são as consequências de viver ou não viver. Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 31. Deu? A passagem é longa, mas eu não quis cortar nada para não perder nenhum sentido. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e vieste a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Essa passagem, além dela ser muito forte, porque não tem meio termo. Ou você ajuda e vai para o céu, ou você não ajuda e vai para o inferno. E aqui a gente já sabe que ir para o inferno é para sempre. Depois que foi, não sai mais. Assim como quem vai para o céu não sai mais. E é muito claro a passagem. Clara, categórica, é uma ordem direta. Não tem rodeios, como nenhuma outra ordem de Jesus. Ele é muito direto, muito claro. E ele dá ordens claras. Beleza, como é que eu tenho que ajudar? Está aqui. Dá de comer, dá de vestir, acolher, visitar, dá de beber. Não é um negócio que a gente precisa queimar todos os nossos neurônios para pensar como fazer. Ele já disse. E, além dele ser tão claro ao ponto de nos dizer exatamente o que fazer, ele também disse: a quem você negar, você está negando a mim. Isso também é muito claro. Não é uma metáfora, não é uma piadinha de Jesus. É de fato ele. Como a gente também já escuta sempre de que o Cristo está em nós, nós somos imagem e semelhança. Mas quando a gente recusa a ajudar alguém, a gente está de fato recusando ajudar a Deus. Não que Deus precise. Deus não precisa comer. Mas quando a gente ajuda, Deus se alegra demais, porque a gente está ajudando Ele próprio. E então, quando a gente decide ajudar, a gente está sendo um instrumento. Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode aparecer aqui agora, acabar com tudo que está acontecendo de ruim, resolver a fome de todo mundo, o frio de todo mundo, mas não é assim que funciona. Para isso existiu o nosso livre-arbítrio, para isso existem as coisas. E ele nos dá a oportunidade da gente ser ajudantes dele, né? Assim como um casal é co-criador de alguém, porque Deus também podia simplesmente botar uma criança no mundo. Ele não precisaria do casal se ele não quisesse. Ele poderia muito bem acabar com a fome de alguém e não precisaria da gente para ajudar. Mas é uma forma da gente participar do grande plano da salvação e nos salvar também. Então, a gente é um instrumento para nós mesmos, de salvação, mas principalmente um instrumento para o outro, de salvação do outro. E nesse ato de ajudar alguém, é um momento em que Deus, é um dos momentos em que Deus usa para demonstrar o amor dele por esse alguém. Se tem uma pessoa, por exemplo, que mora na rua, muito provavelmente ela se sente sozinha, se sente injustiçada, tem vários medos, tem várias questões.
mesmo aquelas que optam por viver. Não é uma vida fácil. E é bom ela sentir um pouco amada, né? É bom ela lembrar, ou saber, que às vezes nem sabe, que tem alguém, em algum lugar, lá em cima, que olha por ela, que cuida dela de alguma forma. Então, a gente está sendo esse instrumento de paz, esse instrumento de amor, esse instrumento de misericórdia para essa outra pessoa. Mas a caridade, ela não é feita de bons pensamentos. Eu te desejo tudo de bom na tua vida. Eu te desejo assim, um ano muito próspero, muito trabalho, muito dinheiro, que nunca falte comida para você, e pronto. Isso não muda a vida de ninguém. Bons pensamentos não mudam a vida de ninguém. É claro, eu posso muito bem pegar meu tercinho, ajoelhar e rezar por alguém. Isso pode contribuir. Pode não, contribui. Mas só isso, se eu posso fazer outra coisa, só isso também pode não ser suficiente. Eu preciso, de fato, de atos. Eu preciso de ação, eu preciso agir, eu preciso ajudar de alguma forma. Ainda mais se eu tenho condições de ajudar. Porque daí é mais obrigação ainda, né? Então, isso também precisa ficar claro para a gente. O desejar o bem do outro não é suficiente. Eu preciso fazer com que o outro esteja bem. Eu preciso me comprometer, assim como diz no Duquette, que ser humano significa ter responsabilidades. Eu preciso ser responsável também pela alegria do outro, pela salvação do outro, pelo bem-estar do outro, não só do meu próprio. E aí, pensando nisso, é muito fácil a gente também pegar exemplos. É muito fácil um casal falar um para o outro, eu te amo, e no dia seguinte está traindo. E não estou nem falando de traição concreta, gente, traição de diferentes formas. É muito fácil isso acontecer. A gente vê isso quase que diariamente na nossa rotina. É muito fácil um jovem dizer que ama o pai e a mãe, que o pai e a mãe é tudo para eles, mas não lava uma louça em casa. Não ajuda de alguma forma. É muito fácil eu dizer que eu amo meu amigo, mas eu não sou presente. Não sei nada da vida dele. Não percebo, pior ainda, não percebo quando ele precisa de alguma ajuda. É muito fácil eu dizer que eu amo o movimento, que ele é minha família, mas eu não ajudo quando precisa. Palavras não sustentam. Palavras não salvam. Palavras não são nada, além de letras e frases jogadas ao vento. Eu preciso de ações. E aí, isso também inclui, às vezes vocês podem pensar, Ivana, mas, sei lá, determinada pessoa não diz que precisa de ajuda. Eu não sei. Eu não sei que ela está passando por um problema. E ok, de fato, a gente às vezes não sabe, tem muita coisa que, enfim, a gente não fica contando. Tem coisa que só diz respeito a uma família e ninguém vai contar. Mas isso faz parte também do ato de caridade. Pegando um exemplo bem mais fácil de entender. Aqui dentro do movimento, todo mundo se conhece, minimamente. Todo mundo convive pelo menos 2, 3 vezes por mês. 2, 3 dias por mês, pelo menos. Há anos. A gente se conhece muito bem. A gente sabe quando chega alguém e a gente já percebe que a pessoa não está bem. Ou a gente percebe que alguém não está vindo nos encontros e a gente, às vezes, nem se toca. Nossa, ela pode estar com algum problema. É muito difícil, às vezes, a gente reconhecer isso com pessoas de fora. Passar alguém na rua e você perceber que ele não está bem. Mas pessoas do nosso convívio, isso é muito fácil. E aí isso passa também, se eu percebo que o outro precisa de ajuda, eu preciso ajudar mesmo que ele não peça. A pessoa pode não pedir por N razões. Ela pode estar com vergonha do problema que ela tem. Ela pode pensar que não quer atrapalhar o outro, então não vai pedir ajuda. É um problema tão pequeno, não vai pedir ajuda. Ela pode, sei lá, achar que não precisa de ajuda. Achar que o outro não pode ajudar. Aí também, né, a soberba dela, enfim. Mas eu preciso conseguir olhar de fato para o outro. Olhar através da pessoa e ver o que ela... Eu não digo que a gente precisa saber o que ela está passando, mas a gente precisa identificar que ela está precisando de alguma ajuda. E, às vezes, não é uma questão assim, mas eu não sei o que falar para ela nesse momento. A pessoa descobriu uma doença e eu não sei o que falar.
A pessoa, sei lá, descobriu um câncer terminal. Nunca passei por isso, eu não sei o que eu vou falar. Mas tu não precisa saber. Às vezes, você sentar e conversar sobre qualquer outra coisa da vida já vai ser uma ajuda. Ou simplesmente você ouviu o que a pessoa tem para falar? Simplesmente senta uma do lado da outra e assiste um filme? A gente não sabe como que, né, cada um lida das coisas, mas a gente não precisa saber o que fazer. Até porque a gente não sabe de fato. Se for para a gente fazer alguma coisa e a gente tiver de coração aberto, Deus vai nos inspirar o que fazer. Porque a gente está sendo instrumento dele. Então, às vezes também tem isso. A gente fica preso numa questão de que eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar, eu não sei como que eu vou fazer para sair para distribuir comida para as pessoas. Gente, vai e faz. Dá o passo de fazer alguma coisa. E aí também, além de pesquisar nesses documentos, eu estava lendo um livrinho, eu não vou lembrar o nome do autor, que ele chama Egoísmo e Amor. Depois eu posso mandar uma foto, porque eu realmente não lembro o nome do autor. Mas o livro é todo em cima desse antagonismo de egoísmo e amor. E aí tem um trecho em que ele fala de que, eu vou ler porque é mais bonito do que eu falar. Não se pode dar a título de caridade o que se deve dar por justiça. O sentido da caridade nos leva a dar muito mais do que se deve dar por justiça. Então, não confunda caridade com justiça. Quando eu estava lendo esse trecho, para mim foi muito claro, veio um exemplo muito claro, de algo que acontece muito comum nos meios empresariais por aí, principalmente, não sei se é principalmente, mas é o que eu mais vejo, nessas empresas de tecnologia da vida, que está super na moda, que tem a salinha dos jogos, tem a salinha do descanso, o shoppingzinho, para os funcionários poder trabalhar muito bem. Tudo bem, cada empresa tem a sua política. Mas o ponto é, eu não posso comprar os meus funcionários com um choppzinho na torneira. Por exemplo, uma pessoa bem próxima de mim, uma vez, se matou de trabalhar. Por exemplo, um setor contabilidade. Final de mês e começo de mês é um fervo, né? Aí você chega, você é o dono da empresa, você fala assim, não, mas esse mês a gente está muito corrido. Vamos fazer todo mundo uma hora extra essa semana. Todo mundo trabalha até às 10 da noite, 11, meia-noite, sei lá. Beleza? Beleza. Aí você vai lá, você ama a sua empresa, você veste em camisa e você vai trabalhar todos os dias de segunda a sexta até 11 horas da noite. Aí chega na sexta, o teu patrão, ele pede uma pizza para todo mundo. Beleza? Nossa, meu patrão é super gente boa, ele pagou a pizza para todo mundo. Mas no final do mês você não recebeu hora extra, você não recebeu o adicional noturno, você não recebeu o proporcional tudo que você tinha que receber. Uma pizza não paga o que você deveria receber por justiça dentro das nossas leis trabalhistas aqui. Então, é para a gente não confundir, né? Aquilo que eu devo fazer por justiça não entra no catálogo de caridade. Isso não vai contar pontos para mim. Você é capaz de contar a negativa ainda. Porque você está tentando dar o golpe. Você está, enfim, tentando menosprezar alguém, né? Você não está retribuindo o trabalho de alguém. E isso também vale, gente, para quem doa roupa rasgada, manchada, inutilizável, para quem doa brinquedo quebrado. Isso é a mesma coisa. A questão de você doar coisas são coisas úteis, coisas que você não usa porque você não quer. Não é porque você não tem condições mais de usar. E aí, um outro ponto que Jesus também fala, ele não distingue quem nós devemos amar. Ele não fala, ama só dos seus amigos do movimento. Ama todo mundo. Quando Jesus veio e aconteceu todo o plano da salvação, ele era muito criticado. Ele não era amado por todos, mas ele morreu por todos. Como é até hoje, ele não é amado por todos, não é honrado por todos, mas ele morreu, inclusive, por esses. Então, nós também somos chamados a amar e honrar e respeitar aqueles que são infiéis conosco, aqueles que talvez o santo não bate muito. É mais difícil? É.
Mas talvez seja aí o grande ponto. Teve uma vez dentro do movimento, conversando com um amigo do movimento, e eu estava tendo um problema com uma pessoa, e um amigo, muito sábio na hora, ele falou assim, vou te dar um desafio. Você vai rezar por essa pessoa por uma semana. Aí eu falei, não vou. Claro que não. Eu rezo pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, não vou rezar por uma pessoa que me fez mal. Ele vai por uma semana. Mas eu vou rezar o quê? Eu vou falar o quê? Ele assim, você vai falar, Deus, não é de coração, mas eu vou rezar essa Ave Maria por essa pessoa. Você faz o que você quiser com essa Ave Maria por ela. Aí, como boa colérica, eu aceitei o desafio, né? Fiz. No final, depois de um longo tempo, deixou de ser um peso rezar por aquela pessoa. Não vou dizer que amo essa pessoa profundamente, né? Que convivo com ela. Mas teve uma vez que eu fui num velório de uma pessoa, de um parente dessa pessoa. Foi a primeira vez que eu encontrei essa pessoa depois de tudo que aconteceu. E eu consegui ir até ela, dar um abraço e falar assim, meus sentimentos. Se fosse em outras épocas, isso não teria acontecido. Talvez eu tivesse sido indiferente à dor dela da perda de alguém tão importante. Eu não sei se as minhas orações fez diferença para ela. Deve ter feito, de alguma forma, também. Mas, para mim, fez. Não era o objetivo que eu saísse melhor. Mas Deus é tão bondoso que Ele usa de uma coisa que Ele mandou para que Ele mandou que a gente faça pelo outro, que a gente também tenha os frutos disso. E aí, são pequenas coisas, gente. Rezar uma Ave Maria para uma pessoa não é nada, mas era o que eu podia fazer na época. Você dá um prato de comida para uma pessoa, não faz falta, né? Mas para aquela pessoa é uma boa diferença. Então, são pequenos atos que a gente vai fazendo para o outro, que pode ser ou não, que também espelhe na gente, né? Mas isso tudo, falando de Santa Dulce, São Maximiliano, fazer pelo outro, como fazer, dar comida, a gente precisa pensar na caridade perfeita. O único ser perfeito, um dos únicos seres perfeitos é Jesus Cristo. E Ele nos amou perfeitamente até o fim. Ele literalmente morreu por nós, deu todo o seu sangue por nós. E, enfim, Ele se deu inteiro, de fato, por nós. Então, Ele é o nosso grande exemplo. Por mais que a gente tenha todos os santos maravilhosos que a gente é devoto. Jesus Cristo, Ele é o nosso grande e maior exemplo. Ele é a nossa medida. Eu preciso tentar fazer o que Ele fez. Que, na verdade, foi isso que os santos fizeram. Se eu tentar viver como São João Paulo viveu, eu vou estar vivendo como Jesus viveu. Porque, senão, ele não era santo. E aí, nesse mesmo livrinho que eu citei antes, que eu não lembro o nome do autor, ele vem dizer que o nosso amor ele é muito egoísta. Eu dou uma esmola para alguém porque eu me sinto bem, não pelo outro. Eu vou lá na frente da catedral distribuir comida para que o grupo poste uma foto no Instagram e veja que eu estou ajudando alguém. Eu vou lá agora, na época da Quaresma, faço várias movimentações, mas não é para ajudar alguém, é para que todo mundo veja que eu estou ajudando. Gente, se é para fazer assim, nem faz, fica na sua. Porque isso é o egoísmo. E o egoísmo ele é o oposto do amor. E a gente só consegue quebrar esse egoísmo se a gente tentar viver de fato o amor do próprio Cristo, que é o próprio amor, né? E aí tem uma frase de São José Maria Escrivá, que ele fala, já deu de ficar dando alguns tostões por aí. É hora de dar-se. E aí que o bicho pega. Porque você dá uma parte do seu salário para alguém, é muito fácil, não dói tanto, né? Você dá um prato de comida, não dói tanto. Você dá uma roupa que você não usa mais, não dói tanto. Agora, a hora que você precisa dar o seu corpo por alguém, e eu não estou nem falando de morte, você precisa dar o seu tempo, você precisa dar o seu esforço físico,
Você precisa dar, sei lá, sentar para ouvir alguém, dar uma palavra. Isso dói, isso nos toma um tempo que a gente, nessa loucura, não tem. Então, é mais fácil, em vez de eu ir num asilo fazer um ato lá, é muito mais fácil eu mandar um pacote de fralda geriátrica, né? Em vez de, sei lá, eu ir lá na catedral e distribuir um pouco de comida, é muito mais fácil eu dar uma cesta básica aqui na paróquia, né? Mas a gente precisa ir além. Se a gente quer ser santo, a gente precisa ir além em busca da caridade perfeita, do próprio Cristo. E Ele se deu por nós. Então, a gente é chamado a se sacrificar pelo outro também. Não só materialmente, mas principalmente de corpo. A gente precisa viver isso concretamente. E aí, refletindo, a gente vai pensando, se Jesus tivesse ficado simplesmente no dar uma palavra de carinho, dar uma orientação, acolher, distribuir ali, fazer os milagres da multiplicação, mas ele não se desse de corpo e alma para nós, era como se a gente pegasse toda a biografia de Jesus, mas tira a paixão. Ele só fez o resto. Ele só ensinou, orientou, deu de comer. O resto ele não fez. E a gente sabe que esse resto é simplesmente um dos principais, né? Que sem esse a gente não estaria aqui, a gente não seria salvo. E aí, quando a gente decide por não nos dar pelo outro, não gastar o nosso sangue pelo outro, é como se a gente dissesse assim, olha, Jesus, eu amo você, eu vou te imitar, fazer tudo o que você pediu, mas eu vou te imitar só até a Santa Ceia. Depois eu não vou. Porque, afinal, a partir da Santa Ceia é onde começa a cruz e acabam os louvores. A partir de Quinta-feira Santa, Jesus não é mais bem visto. Jesus não é acolhido na cidade com ramos, cantos e etc. E será que é isso que eu quero dizer para Jesus? Olha, eu só vou te imitar na parte boa. Aquela parte mais difícil ali, não vai dar. Hoje não vai dar. Eu acho que não é bem por aí que a gente foi chamado. Não tem condições, né? A gente foi chamado para viver plenamente aquilo que Deus pede plenamente. Então, Jesus, ele é o nosso grande exemplo e deve ser a nossa medida. E aí, pensando também na pregação, era impossível eu não pensar no que está acontecendo a nível mundial, que todo mundo sabe, né? Os conflitos entre os países por aí. E aí eu fiquei pensando, se isso estivesse acontecendo aqui, agora, aqui no nosso bairro, perto da nossa casa, será que eu teria coragem, como São Maximiliano, de dar a minha vida, de fato, por alguém? Será que eu teria coragem de defender o meu país? Nem o meu país, vamos dizer, né? As minhas pessoas aqui. Será que eu teria coragem, como São Maximiliano, e falar assim, olha, não, deixa ele quieto, ele é um pai de família, eu vou. Cara, eu não sei. Sinceramente. Acho lindo, mas na hora, não sei. E aí também, um exemplo que não é nem tão remoto assim, gente. A gente hoje está dentro de uma área militar, que é onde a gente se reúne. Se tivesse algum tipo de guerra dentro do Brasil, vocês concordam comigo que uma área militar seria um bom alvo, certo? Então, a gente estaria literalmente no meio do negócio, neste momento. Será que se entra alguém aqui agora, querendo matar todo mundo, eu teria coragem de dar minha vida por alguém daqui? Eu não estou falando de desconhecido, não estou falando por alguém na rua. É por alguém que eu e Ivana convivo desde 2013. Eu teria coragem? Eu teria coragem de dar a minha vida pelas crianças que estão lá atrás?
Será que eu teria coragem de dar a vida pelo Lipe, pela Nanda? E não, gente, esse é o ponto. Eu não estou falando de alguém, eu não estou falando pelo soldado lá da guarita, que eu não conheço. Eu estou falando de pessoas que eu convivo. Eu vou na casa do Henrique e da Natália, eu conheço intimamente. Eu tenho coragem de dar a vida por eles? Não sei. E aí, um pouquinho mais além, a gente aqui, todo mundo tem capacidade de imaginar, entra alguém aqui para um conflito mundial. Alguém teria coragem de defender o Cristo que está lá? E olha que nesse caso, quem defender vai direto para o céu. É Marte. Tenha certeza, a garantia. Mas mesmo tendo a garantia, tem coragem? Alan, que é pai de 2 filhos, tem coragem? Henrique, que está esperando o primeiro filho, tem coragem de ficar ali na frente, deixar a tua esposa e teu filho? Mesmo tendo a certeza do céu, cara. É ligação direta. Cara, é difícil. É muito difícil. Então eu queria pedir para vocês fecharem os olhos para a gente pensar um pouquinho. Para pensar como anda a nossa caridade, de fato. Será que eu tenho escolhido para mim os trabalhos mais difíceis ou os mais fáceis? Será que eu estou escolhendo para mim o lugar mais confortável e deixando o mais desconfortável para o outro? Será que eu estou escolhendo a comida mais gostosa para mim, em vez de deixar para o outro? Será que eu estou sacrificando o meu tempo pelo outro? Ou eu estou gastando ele comigo mesmo na frente do celular, na frente da televisão? Será que eu estou desapegado dos meus bens materiais? Que se alguém me pedir alguma coisa, eu posso dar? Será que eu estou disposto a perder uma discussão em prol do outro? Será que eu estou disposto a perder o meu tempo e ajudar em alguma coisa dentro da igreja? Será que eu estou disposto a perder a minha sexta-feira sagrada à noite para ir ali na rua dar um prato de comida? Ou eu estou fazendo tudo o oposto? É tudo para mim. O meu tempo é para mim, a minha comida é para mim, o meu lugar confortável é para mim. É tudo para mim. Como que anda a minha caridade? Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Eu queria que vocês também pensassem, a gente relembrando a nossa primeira reunião geral do ano, foi sobre vida de oração, né? E a proposta
do João foi para que todo mundo fizesse um plano de vida, enfim, que anotasse ali as orações que iria fazer. Para quem não fez naquela época, eu convido para fazer o plano de vida agora, para a Quaresma principalmente, mas que incluísse nesse plano de vida um ato de caridade. Não só para a Quaresma, gente, isso precisa estar na nossa vida sempre. Mas esse é o tempo propício para isso. A Quaresma é, de fato, o tempo da gente colocar a mão na consciência e ver o que eu preciso mudar e dar o passo de mudar. Então, enquanto o ministério toca mais uma vez, eu queria, quem tiver papel para anotar, anota no celular ou se compromete de anotar depois. Escolhesse 1, 2, o que tiver condições de fazer. Mas eu queria que fosse, a minha proposta é que fosse realmente algo que você se doasse, não fosse algo fácil, não fosse dar 5 pila no sinaleiro, assim, que fosse realmente pensar em alguma coisa que vai doer, de alguma forma. Se 5 pila vai te doer, beleza. Mas se o que vai te doer é visitar alguém e conversar, é esse. Seja sincero com a tua realidade, com a tua vida de santidade, com o teu caminho. O que você precisa fazer para dar um passo em direção ao amor concreto de Deus. Seja uma esmola, seja um prato de comida, seja uma roupa, um brinquedo, uma visita, um conselho, seja ajudar em alguma coisa dentro do movimento, dentro da igreja. Aonde é que você está falhando nesse ponto e como é que você vai consertar? Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado.